Eu fui embora silenciosamente depois de descobrir o caso do meu marido após 3 anos e meio de casamento. Um ano depois, meu ex-marido, que tinha sumido, me encontrou. Depois de ouvir sobre o adultério do meu marido, mudei-me para as montanhas. Não sei por que estou escrevendo isso, mas talvez seja útil para alguém agora que tudo terminou e eu segui em frente. Depois de 3 anos e meio de casamento, descobri o caso do meu marido em fevereiro de 2018. Eu trabalhava em um emprego por contrato que às vezes exigia muita viagem, mas também me permitia trabalhar de casa quando eu retornava. Como diretor de uma empresa de vendas técnicas, meu marido ocupava um cargo muito lucrativo. Embora as coisas tivessem ficado um pouco tensas devido às longas horas que ele vinha trabalhando e às minhas viagens frequentes, ainda tínhamos o que eu chamaria de um casamento bastante bom. Contexto: 5 anos antes, em um churrasco organizado por um conhecido em comum, conheci meu marido, agora ex. Nós nos conectamos imediatamente quando começamos a conversar. Para ser honesto, eu achava que estar com um homem tão atraente e articulado era uma grande vantagem. Meu jeito meio bruto, de alguma forma, agradou a ele. Depois de algumas semanas de namoro, estávamos completamente apaixonados. Quando nos encontrávamos nos apartamentos um do outro, as roupas simplesmente voavam. Após 18 meses de namoro, acabamos nos casando e mudamos para um apartamento grande enquanto economizávamos para comprar uma casa. As mudanças. As coisas começaram a mudar depois dos 3 primeiros anos. Mesmo ainda sentindo amor por ele, notei que começou a discutir sobre pequenas coisas. Quando mencionei as longas horas de trabalho e as saídas cada vez mais frequentes da empresa, ele se irritava. Ele dizia que estava subindo na carreira corporativa e que isso fazia parte de pagar o preço. Pelo menos, esse era o argumento dele. Disse que, como eu também ficava semanas viajando, eu não tinha direito de questionar. Na verdade, eu só viajava por 3 ou 4 dias a cada 5 semanas. Eu garanti que poderia reduzir ainda mais se isso ajudasse. Mas as discussões nunca levavam a nada. Sempre circulares, intermináveis. O que eu não percebia era que meu marido estava tendo um caso. Fora nossa vida sexual em declínio e as horas de trabalho absurdamente longas, eu não suspeitava de nada. Apenas assumia que ele estava exausto. Mas ser rejeitada tantas vezes começou a destruir meu ego. Ele tinha um celular de trabalho, poderia estar usando, mas eu nunca vi mensagens suspeitas. Ele usava o quarto de hóspedes como escritório e passava horas lá. E então começaram os sinais. Por volta de setembro de 2017, Renato começou a chegar em casa e imediatamente sair de novo para eventos da empresa. De uma noite por semana passou para 3 ou mais. Eu não sou naturalmente ciumenta, mas eu sabia que ele chamaria a atenção e que certamente precisaria afastar pretendentes, homens ou mulheres. Mesmo trabalhando com mais executivas do que executivos, ele passava a impressão de estar totalmente focado no trabalho. A primeira vez que suspeitei foi um mês antes do dia D. Ele parou no supermercado antes de vir para casa e me pediu ajuda para carregar as compras. Quando peguei umas sacolas no banco de trás, algo rosa brilhou sob o banco do passageiro. Era um sutiã. Dele. Ele sempre comprava em uma loja específica. Eu sabia que era dele. E sabia que ele sempre tirava o sutiã por baixo da roupa quando estava muito excitado. Aquilo me enjoou na hora. Não entendi por que o sutiã estava ali, escondido debaixo do banco. Ele me perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia ter visto um fantasma. Eu ignorei. Fiz de tudo para esconder meu choque. Naquela noite e no dia seguinte, eu decidi tentar descobrir se ele estava vendo alguém. Ele dormiu no quarto de hóspedes naquela noite para terminar um trabalho. Percebi que aquilo vinha acontecendo cada vez mais, mas não comentei. Quando ele adormeceu, lá pelas 2 da manhã, liguei a tela do celular que ele deixou ao lado do travesseiro. Mesmo com a tela bloqueada, era possível ver notificações. Não houve nada fora do normal. Apenas alguns alertas de reuniões, e-mails e mensagens de 2 colegas de trabalho. Então deixei o celular onde estava quando ouvi meus batimentos cardíacos acelerarem. Algo estava errado e eu sabia disso. Saí do quarto em silêncio e fui até a lavanderia. Agachei e empurrei a prateleira de produtos de limpeza. Atrás, havia a mala de mão que ele usava quando viajava. Eu não sabia exatamente o que esperava encontrar. Mas encontrei. Ao abrir, havia um pequeno perfume masculino. Mas ele não usava perfume masculino nenhum. Nunca. Suas alergias o impediam. Exceto, quando estava animado e queria impressionar alguém na academia, ele usava um perfume com cheiro leve, quase imperceptível. Esse não era. Era um perfume forte, marcante. Não tinha nada a ver com ele. E no fundo da mala havia um pacote de lenços umedecidos abertos. Também algo que ele não usava. Tudo aquilo me deixou gelada. Fechei a mala, coloquei tudo exatamente como estava e voltei para o quarto. Eu ainda não tinha certeza, mas o instinto de sobrevivência estava gritando dentro de mim. O dia que mudou tudo. Foi no meio de fevereiro quando finalmente recebi a confirmação. Eu tinha voltado de uma viagem de 3 dias, estava exausta e só queria dormir na primeira noite tranquila em casa. Ele me mandou mensagem dizendo que teria outro evento da empresa. Eu respondi, sem problemas. Só tenta não chegar muito tarde. Aquela noite parecia interminável. Ele só voltou depois da meia-noite. Quando entrou, estava com um cheiro diferente. E isso me acertou como um soco. Não era perfume. Era um cheiro de pele misturado com sabonete floral. Algo que não vinha de mim. Ele tomou banho e se deitou ao meu lado. Eu fiquei acordada, de olhos abertos, encarando o teto escuro. No dia seguinte, recebi a prova final. Eu estava trabalhando em casa e o telefone dele tocou na sala. Era o celular corporativo. A tela mostrou apenas mensagem MMS recebida. A foto abriu automaticamente após 2 segundos. E ali estava. O corpo de outro homem. Sem camisa. E o texto.
Da próxima vez você não foge. Quero terminar o que começamos. Eu fiquei paralisada. Não chorei, não gritei, não fiz cena. Passei os próximos 30 minutos observando aquela foto como se não fosse real. Como se fosse de outra pessoa. Como se não tivesse acabado de ver meu casamento desmoronar em um piscar de olhos. Quando ouvi a porta do escritório dele se abrir, coloquei o celular exatamente onde estava. Respirei fundo. E tomei minha decisão. Eu não iria confrontá-lo. Não iria implorar. Não iria chorar. Eu iria sumir. Eu não iria dizer uma palavra até estar completamente preparada. Passei aquele dia agindo normalmente. Ele foi trabalhar, e eu comecei a organizar minha fuga. Liguei para um amigo de confiança e pedi ajuda para encontrar um lugar temporário fora da cidade. Em poucas horas, eu tinha um plano. Naquela noite, fiz o jantar como sempre. Conversamos superficialmente. Ele parecia distraído, rindo sozinho de mensagens que chegavam no celular. Quando ele foi dormir, esperei até ouvir sua respiração pesada. Então me levantei, peguei 2 malas que já estavam escondidas no carro e deixei a casa. Não deixei bilhete. Não mandei mensagem. Não disse nada. Dirigi por 5 horas até uma pequena cidade nas montanhas. Meu amigo havia deixado a chave escondida. Entrei, tranquei a porta e só então permiti que meu corpo desmoronasse. Chorei até não ter mais forças. Na manhã seguinte, troquei o número do meu telefone. Mandei mensagem para minha empresa pedindo transferência para trabalho totalmente remoto. Eles aceitaram. Meu marido me ligou mais de 50 vezes nos 2 primeiros dias. Depois, ficou mandando mensagens desesperadas. Eu não respondi nenhuma. Uma semana depois, pedi o divórcio por meio de um advogado. Ele tentou argumentar, implorar, pedir explicações, mas eu nunca mais falei com ele. Assinei os papéis e recomecei minha vida em silêncio. Achei que nunca mais ouviria falar dele. 1 ano depois, ele me encontrou. 1 ano se passou desde que eu desapareci da vida dele. Eu já estava adaptado à minha nova rotina na cidade pequena. Trabalhava de casa, fazia caminhadas pela manhã, conversava com alguns moradores locais. E, aos poucos, sentia que minha mente estava se reconstruindo. Então, numa tarde de março, enquanto eu voltava do mercado, vi um carro parado em frente ao chalé onde eu morava. Era o carro dele. Meu coração congelou. Ele saiu do veículo devagar, como se tivesse medo de me assustar. Eu quis correr, voltar para dentro, trancar a porta, mas minhas pernas ficaram presas no chão. Ele estava mais magro, mais abatido, com olheiras profundas. Eu te procurei por todo canto. Ele disse com a voz falhando. Por favor, só me escuta. Eu não respondi. Ele se aproximou um passo, as mãos tremendo. Eu estraguei tudo. Eu mereci o que aconteceu. Mas, por favor, eu preciso falar com você. Eu ainda não conseguia abrir a boca. Ele respirou fundo e continuou. O homem da foto não significa nada. Eu fui um idiota, um covarde, e perdi você. Fiquei parado, imóvel, sentindo o vento frio bater no rosto. Ele tentou novamente. Eu não estou aqui para pedir perdão. Só queria te ver. Só queria saber se você está bem. Se você está vivo. Finalmente consegui dizer algo. Vá embora. Ele fechou os olhos, como se aquelas 2 palavras tivessem sido uma facada. Tá bom. Ele murmurou. Se esse é o seu desejo, eu vou respeitar. Ele começou a voltar para o carro, devagar, como se cada passo doesse. Antes de entrar, olhou para mim mais uma vez. Só queria que você soubesse que eu nunca te esqueci. E nunca vou esquecer. Ele ligou o carro e foi embora. Eu fiquei ali, olhando a estrada vazia, tentando entender por que aquilo doía tanto. Eu achava que já tinha superado. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. Depois que ele foi embora, fiquei parado na frente do chalé por vários minutos, sem saber o que fazer com o que acabara de acontecer. A montanha parecia silenciosa demais, como se o ar tivesse ficado preso dentro de mim. Quando finalmente consegui entrar, fechei a porta e me sentei no chão, encostado nela. Tudo aquilo que eu tinha enterrado começou a se agitar de novo, feito um animal preso querendo escapar. Eu não queria sentir nada por ele. Eu não queria lembrar. Eu não queria reviver. Mas a verdade era crua. Uma parte de mim ainda doía. Os dias seguintes foram estranhos. Eu voltava para casa e olhava pela janela antes de entrar, como se esperasse ver o carro dele novamente. Dormia mal. Tinha sonhos confusos onde ele me pedia desculpas. E eu acordava com o travesseiro úmido. Eu odiava aquilo. Odiava que ele ainda tivesse algum poder sobre minha mente. Uma semana depois, recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão sem remetente. Mas eu reconheceria aquela caligrafia até de olhos fechados. Abri com as mãos tremendo. Eu sei que não tenho o direito de aparecer na sua vida, muito menos de tentar justificar o que fiz. Mas eu queria que você soubesse a verdade, mesmo que não queira me ver nunca mais. Eu tive um caso sim, não vou negar. E assumo toda a culpa. Mas o que eu preciso te contar não é sobre isso. É sobre por que eu destruí nosso casamento. Não estou dizendo isso para te manter perto de mim. Estou dizendo porque você merece saber que nada disso teve a ver com falta de amor. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava com medo. Medo de ser insuficiente. Medo de não te merecer. Medo de te perder se você descobrisse que eu estava doente. Parei. Voltei à frase. Doente? A carta continuava. Eu fui diagnosticado com um problema cardíaco sério 2 meses antes de tudo começar. A médica disse que se eu não mudasse meu ritmo de vida e não iniciasse o tratamento, eu poderia ter complicações. Eu fiquei apavorado. Eu não quis te contar. Você sempre carregou o mundo nas costas por todos ao redor. Eu não queria ser mais um peso. E na minha covardia, busquei fugir disso me afundando em escolhas horríveis.
O caso foi parte dessa fuga. Eu estraguei tudo porque tive medo. Medo de você me ver fraco. No fim da carta, havia apenas: se quiser me odiar, eu entendo. Mas, se um dia puder me perdoar, mesmo que só aqui dentro, eu já vou me considerar sortudo. Dobrei a carta com cuidado, como se fosse feita de vidro. Meu peito parecia dividido entre raiva e compaixão. Entre ferida e saudade. Eu deveria jogar aquela carta no fogo. Eu deveria ignorar. Mas a verdade é que eu li aquela carta 3 vezes, e na terceira chorei. Chorei não por ele, mas por tudo o que aquele casamento poderia ter sido. E nunca foi. Nos dias que seguiram, a carta ficou sobre a mesa da cozinha, dobrada com precisão, quase como se eu tivesse medo de deixá-la respirar. Cada vez que eu passava por ela, sentia uma pontada no peito. Não de saudade, mas de algo que eu não queria nomear. Eu tentava seguir minha rotina. Caminhava pela trilha da montanha. Trabalhava. Tomava café olhando pela janela. Tudo igual, mas nada igual. A carta parecia observar meus passos, silenciosa e pesada. Naquela sexta-feira, enquanto eu regava as plantas do pequeno jardim, o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi com cautela. É você? Perguntou uma voz feminina, firme, cansada. Eu congelei. Quem é? Eu sou a cardiologista do Renato. Meu estômago afundou. Ela continuou sem rodeios. Ele colocou seu nome como contato de emergência, mesmo depois de vocês se separarem. Eu tentei falar com a família, mas ele não atende ninguém há dias. E hoje, ele passou mal no trabalho. Fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo com meu corpo. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair da garganta. Ele está no hospital, ela disse. Estável, mas precisa de acompanhamento. Por que me ligar? Minha voz saiu quebrada. Porque ele pediu. Antes de desmaiar. Senti minhas pernas ficando fracas. Tive que apoiar a mão na parede. Se você não quiser vir, eu entendo. Ela acrescentou com gentileza. Mas achei que você deveria saber. A ligação terminou. Fiquei parado no jardim, segurando o celular como se não soubesse mais o que era aquilo. Renato. No hospital. E pedindo por mim. Não era justo. Não comigo. Não depois de tudo o que eu custei para reconstruir. Entrei no chalé, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a carta, como se ela estivesse me encarando de volta. Minhas mãos começaram a tremer. Eu sabia o que qualquer pessoa sensata faria. Dizer não. Virar as costas. Proteger o que restou de mim. Mas quando fechei os olhos, a cena que me veio foi a dele em frente ao chalé. Magro, abatido, quase implorando para apenas me olhar. Respirei fundo. Peguei a chave do carro e fui. Não por amor. Não por saudade. Mas porque algumas histórias só podem ser enterradas depois de serem enfrentadas. Cara a cara. Eu precisava olhar nos olhos dele e entender, pela última vez, quem éramos e quem nunca conseguiríamos ser. A estrada até a cidade grande parecia mais longa do que antes. Eu dirigia em silêncio, apenas com o som do motor e dos meus pensamentos batendo contra as paredes da cabeça. A cada quilômetro, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. A cada quilômetro, uma parte de mim respondia que não. Mas mesmo assim, eu continuava. Quando cheguei ao hospital, já era noite. O estacionamento estava quase vazio. Respirei fundo antes de entrar, como se estivesse prestes a enfrentar algo que eu adiei por tempo demais. A recepcionista me guiou até o quarto dele. O corredor cheirava a desinfetante e silêncio. Quando parei diante da porta, minha mão hesitou na maçaneta, mas eu abri. Renato estava deitado, ligado a alguns aparelhos simples, respirando de forma estável. Parecia ainda mais frágil do que da última vez que o vi. Ele abriu os olhos devagar, como se tivesse sentido minha presença antes mesmo de me enxergar. Quando me viu, congelou. Você... veio. A voz dele era quase um sussurro. Eu fiquei parado perto da porta, sem me aproximar. O médico disse que você pediu para me ver. Respondi, neutro. Os olhos dele ficaram brilhando, não sei se por emoção ou cansaço. Eu não achei que você viria. Um sorriso pequeno, quase triste. Apareceu. Obrigado. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Ele tentou falar, mas tossiu. Não precisa, interrompi. Você já mandou a carta. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquilo tivesse peso demais. Eu não escrevi a carta para te trazer aqui, ele disse, abrindo os olhos novamente. Escrevi porque eu devia isso a você. Eu dei um passo à frente. Apenas um. Como se estivesse testando a profundidade da água. Você devia muitas coisas, respondi. Ele assentiu devagar. Eu sei. E sei que nada do que eu disser vai apagar o que eu fiz. Eu o observei por um longo tempo. A magreza, as olheiras, a vulnerabilidade. Ele não parecia mais o homem confiante de terno e sorriso fácil. Parecia alguém quebrado, lutando apenas para continuar acordado. Por que colocou meu nome como contato de emergência? Perguntei. Renato sorriu, cansado. Porque ele respirou fundo. Você sempre apareceu quando eu precisei, mesmo quando eu não merecia. Aquilo me atingiu como uma lâmina fina. Ele continuou. E porque se algo acontecesse comigo, eu não queria que a última coisa que você lembrasse fosse a minha traição. Eu preferia que soubesse que, no fim das contas, eu ainda pensava em você. Meu peito apertou. De um jeito que eu odiava. De um jeito que eu não queria admitir.
Eu deveria ter virado as costas. Eu deveria ter ido embora ali mesmo. Mas então ele disse algo que me prendeu ao chão. Eu não te chamei pra voltar pra mim. Ele fez uma pausa curta. Te chamei pra me despedir direito, se você permitisse. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Eu respirei fundo, tentando não deixar nenhuma emoção escapar. Eu não vim pra isso. Falei, mais firme do que esperava. Então por que veio? Ele perguntou olhando direto pra mim. E eu não tinha resposta. Ou talvez tivesse. Só não queria dizer em voz alta. No fim, me aproximei da cadeira ao lado da cama e me sentei. Não toquei nele. Não sorri. Não chorei. Apenas fiquei ali. Porque, por mais estranho que fosse, eu precisava daquele último capítulo tanto quanto ele. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O bip suave do monitor cardíaco preenchia o quarto, ritmado, constante. Eu observava a tela sem realmente enxergar nada. Era apenas algo para olhar enquanto tentava controlar o turbilhão dentro de mim. Renato respirou fundo. Eu pensei muito em como seria te ver de novo, ele disse olhando para o teto. Imaginei que você ia gritar, ou me ignorar, ou sair assim que me visse. Eu não respondi. Mas o silêncio, ele continuou com um sorriso fraco. O silêncio sempre foi o que mais me assustou em você. Eu o encarei. O silêncio é o que sobra quando as palavras não servem pra nada. Respondi. Ele fechou os olhos devagar, como se estivesse absorvendo aquilo. O que eu fiz com a gente? A voz dele falhou. Eu estraguei a única coisa que realmente me fazia sentir que eu era alguém decente. Você fez escolhas, interrompi. E cada uma delas teve um preço. Ele assentiu, concordando, aceitando a culpa sem tentar se defender. Aquilo, de certa forma, foi mais impactante do que qualquer desculpa. Quando você foi embora, Renato murmurou. Eu achei que ia conseguir seguir minha vida, que eu merecia ficar sozinho. E talvez merecesse mesmo. Ele respirou fundo, lento. Mas não consegui. Eu olhava para ele e via um homem que já não tinha máscaras. E isso doía mais do que eu admitiria. Eu só queria entender. Ele abriu os olhos e me encarou. Por que você não me confrontou naquela noite? Eu desviei o olhar para o chão. Porque não valia a pena, respondi. Não ia mudar nada. E eu já tinha visto tudo o que precisava. Renato engoliu seco. O silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra. Eu continuei. Se eu tivesse ficado, teria me destruído. Teria virado alguém que implora, que vigia, que tenta consertar o que não quer ser consertado. Minha voz saiu baixa, mais firme. Então eu fui embora antes de me perder. Ele levou a mão ao rosto, cobrindo os olhos, como se estivesse tentando segurar alguma coisa que ameaçava transbordar. Eu sei. A voz dele saiu rouca. E por mais que doa dizer isso, você fez o certo. Um suspiro longo escapou dele, como se estivesse entregando as últimas peças de algo que segurou por tempo demais. Eu queria ter sido melhor pra você, ele disse. Eu também queria. Respondi. Ficamos ali, lado a lado, mas separados por tudo o que tinha acontecido. Depois de alguns minutos, ele mexeu o corpo na cama, tentando se ajeitar. O monitor apitou diferente, e por um segundo meu coração congelou. Tudo bem, ele murmurou. Só mudou de posição. A máquina é sensível. Eu relaxei um pouco, mas ainda estava alerta. Não precisa ficar aqui se não quiser, ele disse. Eu não te chamo de volta. Não te peço mais nada. Só... Obrigado por ter vindo. Eu observei o rosto dele, cansado, marcado, real, talvez pela primeira vez em anos. E percebi que havia algo que eu precisava perguntar, antes que o tempo decidisse por nós. Renato. Ele virou a cabeça devagar, me olhando. Você amou ele? A pergunta caiu no ar como uma pedra na água. Ele demorou. Demorou mais do que eu esperava. Não. Ele respondeu, enfim. Eu não amei ninguém além de você. Fechou os olhos. E foi por isso que eu fugi. A sinceridade dele me golpeou de um jeito estranho. Doloroso, mas necessário. Eu me recostei na cadeira e respirei fundo. A história não tinha terminado, mas pela primeira vez, eu não sabia para onde ela iria. A madrugada começou a cair, e as luzes do hospital deixavam tudo com um tom pálido e silencioso. Eu já estava ali há mais de uma hora, sentado, observando Renato respirar, como quem observa alguém que um dia conheceu, e ao mesmo tempo, não conhece mais. Ele abriu os olhos de novo, devagar, como se tivesse cochilado por alguns minutos. Você ainda está aqui, murmurou com surpresa suave. Ainda, respondi, sem emoção. Ele virou o rosto na minha direção, fraco, mas atento. Isso significa alguma coisa? Perguntou. Significa que eu não sou você, falei. Eu não vou desaparecer quando alguém precisa. Ele assentiu, aceitando o golpe, sem se defender. Eu sei. Ele respirou fundo. É por isso que eu te amei. A palavra amei bateu em mim como um eco distante. Não era mais presente, não era mais futuro, era passado, e passado não volta. Fiquei em silêncio. E ele também. Por um tempo, tudo o que existia era o som da máquina. Então ele falou algo que eu não esperava. Depois que você foi embora, eu terminei com ele. Eu virei o rosto para ele, surpreso. Você continuou com ele depois daquilo? Ele fez um gesto com a cabeça, como quem confirma com vergonha. Não foi de propósito, não foi amor, foi vício. Fugir, preencher o vazio, me punir. Não sei. Ele passou a mão no rosto, cansado.
Mas quando você sumiu, eu percebi que estava me destruindo, que eu queria sofrer porque achei que merecia. A sinceridade crua dele me causou um incômodo estranho. E o que aconteceu? Perguntei. Eu acabei sozinho, disse simples. Ele foi embora quando viu que eu não queria nada de verdade. E eu fiquei com o silêncio e com a culpa. Não respondi. Parte de mim achava aquilo merecido. Outra parte apenas observava. Renato inspirou fundo como se buscasse coragem. A primeira crise cardíaca foi logo depois. Eu estava sozinho em casa. Desmaiei no corredor. Passei 2 dias internado. Ele olhou para as próprias mãos. E nenhum de vocês dois estava lá. E eu entendi o porquê. Senti um aperto estranho. Não dói porque é amor. Dói porque é história. E histórias têm peso. Você procurou ajuda? Perguntei. Tentei, disse. Terapia, remédios, rotina nova. Mas eu nunca melhorei de verdade. Porque toda vez que fechava os olhos via você indo embora. Ele me olhou. E eu sabia que era culpa minha. Não respondi. Ele continuou. Eu procurei você algumas vezes. No seu trabalho, na sua antiga casa, até falei com o seu amigo. Mas ninguém me dizia onde você estava. Respirou devagar. E eu entendi que você não queria ser encontrado. Era exatamente isso, confirmei. Ele sorriu de lado. Um sorriso triste. Derrotado. Eu não queria machucar você de novo. Só queria dizer a verdade, antes que fosse tarde. Por um momento, o silêncio pareceu vivo. Então ele perguntou com mais coragem do que antes. Você me odeia? A pergunta me atingiu de frente. Pensei por alguns segundos, olhando para as mãos cruzadas. Não, respondi. Eu não te odeio. Ele fechou os olhos, aliviado. Mas também não te amo mais. Quando eu disse isso, vi a dor atravessar o rosto dele. Mas ele apenas assentiu, como se já soubesse. Eu sei, murmurou. De repente, o monitor apitou de forma irregular. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Renato? Chamei. Ele colocou a mão no peito, como quem sente algo apertando por dentro. Acho que... Tentou falar, mas a respiração falhou. A porta se abriu rapidamente. A enfermeira entrou, viu a mudança no monitor e chamou apoio. Senhor, preciso que se afaste. Eu dei 2 passos para trás enquanto 2 profissionais se aproximavam dele. Renato me olhou. Realmente me olhou, como se fosse a última vez. E com esforço disse: Obrigado. Por vir. Os médicos o cercaram. As máquinas começaram a apitar. E eu fiquei ali, encostado na parede, sentindo o chão sumir sob meus pés. A história que eu achei que tinha enterrado estava respirando diante de mim. E naquele instante, eu não sabia se ela estava prestes a acabar. Ou prestes a começar de novo. Os médicos trabalharam rápido. Um deles ajustou os eletrodos no peito de Renato. Outro preparou um medicamento. A enfermeira pediu espaço enquanto o monitor disparava alarmes curtos e intensos. Eu fiquei parado, imóvel, como se estivesse assistindo a tudo de fora do meu próprio corpo. Renato respirava de forma curta, tensa, o rosto pálido, os olhos meio abertos, meio perdidos. Pressão caindo, disse um dos médicos. Vamos estabilizar, respondeu o outro. Eu não sabia se devia ficar ou ir embora. Não sabia se tinha o direito de estar ali, mas minhas pernas simplesmente não se moviam. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o monitor voltou a um ritmo regular. Ainda acelerado, mas regular. O médico olhou para mim. Ele está estável por enquanto. Precisa descansar. Ele fez uma pausa, mais suave. Você é família? Engoli seco. Já fui. O médico assentiu, entendendo mais do que disse. Pode ficar por alguns minutos, mas ele precisa de repouso absoluto. Quando todos saíram, o quarto ficou em silêncio outra vez. Um silêncio pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Renato me olhava com dificuldade, mas seus olhos estavam firmes nos meus. Achei que você ia embora, murmurou. Eu pensei nisso, respondi. Mas não consegui. Ele sorriu, fraco. Sempre achei que você fosse forte demais para ficar perto de mim. Não confunda força com frieza, respondi. Eu só aprendi a sobreviver. Renato piscou devagar, absorvendo cada palavra como se fossem importantes. Eu queria dizer uma coisa... Ele começou com a voz falhando. Antes que aconteça qualquer outra crise. Eu respirei fundo, esperando. Eu não quero... que você carregue culpa nenhuma por mim, ele disse. Eu fiz minhas escolhas. Eu destruí nosso casamento. Eu estraguei tudo o que tínhamos. Se algo acontecer comigo, não é responsabilidade sua. Nunca foi. Me mantive quieto, mas senti algo dentro de mim estremecer. Renato continuou. E quero que você viva. De verdade. Sem olhar para trás. Sem medo de repetir o que aconteceu comigo. Ele respirou fundo, com dificuldade. Você merece alguém que não tenha medo de ser amado por você. As palavras dele bateram forte. Mais fortes do que eu esperava. Eu não vim aqui buscar isso, disse firme. Eu sei, ele respondeu. E eu não estou pedindo. Fechou os olhos, breve demais. Só quero que você saiba que eu demoraria uma vida inteira para te pedir perdão. Se tivesse tempo. Fiquei quieto. Não por indiferença, mas porque não existia a resposta certa para aquilo. Depois de alguns segundos, perguntei. Você tem família? Ele engoliu seco. Tenho.
Mas eles não falam comigo há meses. Depois do divórcio, depois da crise, depois de tudo. Seu olhar ficou distante. Eles acham que eu estraguei minha vida. E não estão errados. Alguém sabe que você está aqui? Só você, disse. Só você veio. Aquela frase cortou fundo. Mais fundo do que eu gostaria. Por algum motivo, percebi que minha mão estava fechada, tensa, como se eu estivesse segurando uma dor que não era minha. Respirei fundo. Você quer que eu avise alguém? Perguntei. Renato pensou por alguns segundos. Não, disse. Ninguém viria. Fiquei olhando para ele. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma compaixão silenciosa. Não amor. Não saudade. Apenas humanidade. Vou ficar aqui até você dormir, falei. Renato sorriu, leve, quase infantil. Você sempre foi assim, murmurou. Sempre ficou... mesmo quando eu não merecia. Não é por você, respondi. É por mim. Ele riu fraco. Eu sei. A respiração dele começou a se acalmar aos poucos, o cansaço tomando conta, os olhos pesando. Antes de adormecer por completo, ele sussurrou. Obrigado, por ser minha despedida mais bonita. Eu não respondi. Fiquei apenas observando enquanto ele fechava os olhos e pela primeira vez desde que o reencontrei, parecia realmente em paz. E naquele momento, percebi que algo dentro de mim estava mudando também. Algo que eu não sabia nomear, mas que, inevitavelmente, me levaria ao próximo capítulo. Com ou sem ele. Renato dormiu por quase 1 hora. Eu permaneci ali, sentado na poltrona dura, olhando para ele e tentando entender por que eu ainda estava naquele quarto. Quando a porta abriu devagar, pensei que fosse um médico, mas era uma enfermeira jovem segurando uma prancheta. Ele melhorou um pouco, disse em voz baixa. O senhor é acompanhante dele? Não exatamente, respondi. Ela sorriu de forma compreensiva. Entendo. De qualquer forma, ele precisa de repouso. E... Ela hesitou. Alguém deveria levar algumas roupas e documentos dele para a internação completa, caso seja necessária. Renato não tinha nada, nem uma bolsa, nem carteira, nem celular carregado. Veio parar naquele hospital praticamente vazio. Eu posso conseguir isso, respondi antes mesmo de pensar. A enfermeira assentiu, anotou algo e saiu. Quando olhei de volta para Renato, ele permanecia dormindo profundamente, a respiração agora mais calma. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eu tinha me oferecido para buscar as coisas dele. Eu tinha me envolvido de novo. Por que você está fazendo isso? A pergunta ecoou na minha cabeça, mas sem resposta clara. Levantei-me devagar, peguei meu casaco e dei um último olhar para o quarto antes de sair. No corredor. O hospital era frio e ecoava passos de várias direções. Enquanto caminhava, ouvi conversas, choro contido, discussões abafadas. A vida continuava ali dentro, cheia de dores diferentes. Quando cheguei ao saguão, o segurança me chamou. Senhor, o carro do paciente? É o preto lá fora, certo? Acho que sim, respondi. Por quê? A polícia passou aqui há pouco procurando o dono. Estava estacionado em local proibido e com alerta de rodízio. Ele apontou para a rua. Se quiser evitar guincho, é melhor tirar de lá. Respirei fundo. Ótimo, só o que faltava. Peguei a chave no bolso do casaco. Renato tinha derrubado perto de mim quando desmaiou, e fui até o carro. Era o mesmo carro que ele tinha comprado pouco antes de nosso divórcio. Lembro de quando ele chegou em casa orgulhoso, dizendo que era um recomeço. Engoli a memória e entrei no veículo. O banco tinha o cheiro dele. Uma mistura de perfume leve com algo familiar demais. Ignorei. Liguei o motor. Funcionou de primeira. O apartamento dele dirigia até o prédio onde ele estava morando desde que nos separamos. Um conjunto simples, antigo, com pintura gasta. Nada a ver com o apartamento luxuoso que tínhamos quando casamos. Subi até o 3º andar. A porta estava arranhada e a fechadura frouxa. Quando entrei, senti um baque no peito. O lugar estava... vazio. Não vazio de móveis. Havia alguns. Mas vazio de vida. Como se ele tivesse deixado de existir ali muito antes do desmaio. O sofá estava gasto. A pia da cozinha tinha louça acumulada. A mesa tinha remédios espalhados. Antidepressivos, estabilizadores de humor, ansiolíticos. No chão, perto da cama, uma carta amassada. Peguei. Era uma notificação de cobrança, atrasada. Mais de uma. A realidade veio como um soco. Renato estava afundando. Muito mais do que eu imaginava. Abri o guarda-roupa. Quase todas as roupas eram antigas. Algumas até desbotadas. Peguei um conjunto limpo, documentos e o carregador do celular. Quando estava prestes a sair, vi uma pasta preta semi-aberta na mesa. Dentro havia papéis sobre nosso divórcio. Fotos nossas. E entre elas, uma carta escrita à mão, endereçada a mim. Não abri. Não naquele momento. Apenas guardei a pasta junto com as outras coisas. Fechei a porta atrás de mim e respirei fundo no corredor. O peso daquela visita ainda ardia no peito. De volta ao hospital. Quando cheguei ao quarto, Renato ainda dormia. Entreguei os documentos à enfermeira e deixei as roupas dobradas na poltrona. Sentei novamente, olhando para ele. Havia tanta coisa quebrada ali. Tanta coisa que não poderia ser consertada. Mas ao mesmo tempo, havia uma quietude estranha naquele quarto. Uma trégua silenciosa entre passado e presente. E então, sem abrir os olhos, Renato falou. Você voltou? A voz era fraca, mas carregada de alívio.
Eu disse que ficaria até você dormir, respondi. Ele abriu lentamente os olhos. E depois disso? Olhei para ele, para sua fragilidade, para sua humanidade. E respondi com sinceridade. Depois disso, eu ainda não sei. Renato permaneceu me encarando como se tentasse decifrar algo no meu rosto. Algo que nem eu mesmo sabia nomear. Você ainda está irritado comigo? Ele perguntou com um sorriso torto, quase tímido. Cansado, respondi. Não irritado. Ele virou o rosto para o lado, respirando fundo. Cansado. Eu entendo. Ficamos alguns segundos em silêncio, até que Renato franziu a testa, apertando o peito devagar. Está doendo? Perguntei, levantando da poltrona. Não. É só um aperto estranho, como se meu corpo tivesse envelhecido 10 anos em 2 dias. Você precisa descansar. Respondi, ajeitando o travesseiro dele sem pensar. Quando fiz isso, ele me olhou de um jeito diferente. Um jeito que eu reconheci imediatamente. Saudade. Aquela saudade que machuca porque vem misturada com arrependimento. Você não precisava fazer nada disso por mim, ele disse num tom suave. Já disse que não estou fazendo por você. Eu sei. Mas, mesmo assim, obrigado. Eu desviei o olhar. Não estava pronto para lidar com aquilo, com essa versão dele. Frágil, honesta, sem defesas, sem máscaras. Era mais fácil odiá-lo quando ele era perfeito. Renato respirou fundo novamente, com certo esforço. Eles falaram quanto tempo eu fico internado. Ainda não, respondi. Mas provavelmente vão te observar por algumas horas. Ele fez que sim com a cabeça, depois engoliu seco, como se estivesse escolhendo as palavras. Você achou algo lá no meu apartamento? Meu coração deu um solavanco. Ele sabia exatamente o que eu poderia ter visto. Só peguei suas roupas e documentos. Respondi. Nada além disso. Renato fechou os olhos, claramente aliviado. Mas não era só isso. Ele estava escondendo algo. Algo que estava naquelas pastas, naquelas cartas, no jeito como a vida dele tinha se desmoronado em silêncio. Renato! Chamei. Tem algo que você não está me dizendo. Ele abriu os olhos devagar. Havia medo neles. Medo verdadeiro. Tem muita coisa, ele respondeu com a voz rouca. Mas não sei por onde começar. Então começa pelo que dói mais, falei. Normalmente é o que precisa sair primeiro. Ele ficou me encarando por longos segundos, como se estivesse tomando coragem. Como se estivesse prestes a atravessar uma porta que evitou por anos. Eu estou muito pior do que você imagina, ele disse finalmente. Não é só a ansiedade. Não é só a crise no trabalho. Não é só a separação. A voz falhou. Eu me perdi de um jeito que não sei se consigo voltar. A frase ficou ecoando no quarto. Eu fiquei imóvel. Renato continuou. E quando você entrou naquela sala hoje, parte de mim pensou que era um sonho. Respirou fundo. Porque eu não esperava que alguém ainda fosse aparecer por mim. Aquele alguém era eu. E eu não sabia como lidar com isso. Olha, falei. Eu não estou prometendo nada. Não sei até onde posso ir. Não quero criar expectativas suas. Nem minhas. Renato concordou, quase imperceptível. Eu sei. Eu não estou pedindo para você voltar. Os olhos dele se encheram de um brilho úmido. Só não me deixa sozinho hoje. Essa frase me acertou como uma lâmina. Não pela súplica, mas pela sinceridade despida. Renato nunca havia pedido nada assim. Nem no auge do nosso casamento. Ele sempre foi orgulhoso, seguro, invencível demais para mostrar vulnerabilidade. E agora, pela primeira vez, ele estava apenas humano. Eu puxei a poltrona um pouco mais perto da cama. Não vou sair, respondi. Não hoje. Renato fechou os olhos por alguns segundos, como se a frase tivesse sido um alívio físico. Obrigado, ele sussurrou. De verdade. E então, devagar, ele estendeu a mão na minha direção. Não para pedir toque. Não para pedir carinho. Apenas para ter certeza de que eu estava ali. Hesitei por 3 longos segundos. Depois segurei. A mão dele estava fria. Frágil. Tremendo levemente. Ele apertou de leve, como quem tenta memorizar um momento. E nesse silêncio, nessa mão segurando a minha, percebi algo que não queria admitir. A história entre nós não tinha terminado. Pelo menos, não ainda. Renato segurava minha mão com cuidado, como se temesse que eu fosse desaparecer se ele apertasse demais. O monitor cardíaco marcava um ritmo estável, mais acelerado. Talvez pelo esforço de falar. Talvez pelo fato de eu estar ali. Você lembra? Ele começou com a voz baixa. Da última vez que ficamos assim? A mão dele na minha. Eu lembrava. Claro que lembrava. Era um domingo à noite. A gente tinha discutido feio. Eu estava cansado. Ele estava frustrado. E nenhum dos dois queria ceder. Mas antes de dormir, ele segurou minha mão exatamente da mesma forma. Um gesto pequeno, quase infantil, mas cheio de significado. Na época, aquilo me desmontou. E agora, estava fazendo o mesmo. Lembro, respondi. Renato sorriu de canto, ainda de olhos fechados. Foi um dos poucos momentos em que eu realmente dormi tranquilo. A confissão era simples, mas profundamente triste. Você não dormia bem? Perguntei. Não, respondeu sem hesitar. E dormia menos ainda quando a gente começou a se perder. A forma como ele disse aquilo doeu mais do que eu esperava. Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu. O médico entrou, acompanhado de uma enfermeira.
Renato soltou minha mão devagar, como se tivesse medo de que alguém interpretasse errado, e manteve as mãos sobre o peito. Como está se sentindo? O médico perguntou. Melhor, eu acho, Renato respondeu. O médico avaliou o monitor, fez algumas anotações e examinou o pulso dele. Vamos mantê-lo em observação mais algumas horas. Ele olhou para mim. Você é parente? Eu respirei fundo. Sou uma pessoa próxima. Era vago o suficiente para não dar explicações demais, mas verdadeiro o bastante. O médico assentiu. Então pode ficar, mas ele precisa descansar. Evitem conversas longas. Eu concordei. Renato também. Quando o médico saiu, o quarto ficou silencioso novamente. Renato virou o rosto para mim. Acho que eles gostaram de você, ele brincou. Eles só ficaram aliviados de ver alguém aqui. Você devia ter avisado alguém que estava mal. Ele deu uma risada sem humor. Eu não tinha quem avisar. Essa frase pesou demais. Você tinha amigos, falei. Tinha, ele corrigiu. Mas eu afastei todo mundo. Igual fiz com você. O silêncio que veio depois era quase sufocante. Renato respirou fundo, como se quisesse organizar a própria coragem. Eu fiz muita besteira, disse. No trabalho, na vida, com você. Ele apertou os olhos, cansado. Mas a pior parte foi perceber que eu não sabia mais pedir ajuda. Nem quando estava afundando. Eu me aproximei um pouco mais. Por que você não me procurou? Ele me olhou como se tivesse esperado a pergunta desde o primeiro segundo em que acordei naquele quarto. Porque eu tinha vergonha, respondeu. E porque eu sabia que não tinha direito nenhum de pedir mais nada pra você. As palavras eram sinceras. Cruas, sem enfeite algum. E agora? Perguntei. Você ainda acha que não tem direito? Renato respirou fundo. Eu não sei. Ele me encarou com uma expressão quebrada. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu queria tentar ser honesto. Nem que fosse só hoje. Ele ajeitou o corpo, tentando diminuir o desconforto, e continuou. Quando eu te vi naquela porta, parte de mim achou que tinha morrido. Uma risada fraca escapou dele. Porque eu sabia que, se houvesse uma chance de você entrar num hospital pra me ver, era só se fosse pra me identificar. A frase era pesada. Pesada demais. Não fala isso, pedi. Renato ergueu os olhos, fixos nos meus. Mas é verdade. Eu estraguei a gente de um jeito que até eu achava irreversível. Ele engoliu seco. E mesmo assim, você veio. Eu sabia exatamente por que tinha vindo. Mas era algo que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Renato continuou. Eu não vim aqui pedir pra você voltar. Não estou pedindo nada. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu só... não quero mais morrer sozinho. A respiração dele tremeu. Os olhos ficaram vermelhos. Eu me aproximei da cama. Sentei na beira, sem pensar. E coloquei minha mão sobre a dele. Você não vai, eu disse. Renato fechou os olhos, e 2 lágrimas silenciosas escorreram pelo canto. Obrigado, ele sussurrou. Dorme um pouco, pedi. Eu fico aqui. Ele respirou mais fundo, ainda emocionado, e lentamente foi relaxando. A mão dele permaneceu na minha. E eu deixei. Porque naquele momento, pela primeira vez desde o fim do nosso casamento, eu não estava ali por obrigação, culpa ou nostalgia. Eu estava ali porque queria. E essa verdade mudou tudo. Renato adormeceu novamente, dessa vez de forma mais tranquila. A respiração dele estava mais estável, o rosto menos tenso. Eu fiquei ali, sentado na beira da cama, observando aquele silêncio raro. Um silêncio que eu não via nele há anos. Enquanto ele dormia, eu percebi algo. Não era só ele que estava quebrado. A verdade é que eu também carregava feridas do que vivemos, cicatrizes que ficaram enterradas, mas nunca resolvidas. E estar ali, vendo ele tão vulnerável, tirava camadas minhas que eu achei que já tinha superado. A porta se abriu devagar. A enfermeira entrou novamente para checar os sinais, mas quando me viu, apenas sorriu e sussurrou. Ele parece bem mais calmo com você aqui. Eu não respondi, apenas assenti. Depois que ela saiu, olhei para nossas mãos entrelaçadas. Soltei devagar, com cuidado para não acordá-lo, e me recostei na poltrona. Fechei os olhos por alguns instantes. Mas não consegui descansar. A cabeça estava um turbilhão. As memórias voltam. Lembrei da primeira vez que Renato faltou ao trabalho por causa de uma crise. Naquela época, ele escondeu de todos, inclusive de mim. Disse apenas que estava cansado. Lembrei de como o comportamento dele mudou meses antes do divórcio. Crises de irritação, ansiedade, e depois longos silêncios nos quais ele parecia não conseguir existir perto de mim. Na época, eu interpretei aquilo como desinteresse, como abandono. Talvez estivesse errado. Talvez ele estivesse lutando com algo que eu não sabia. Mas parte de mim pensava, ele poderia ter falado comigo, poderia ter pedido ajuda, e talvez tudo tivesse sido diferente. Essas memórias queimavam. E eu estava tão imerso nelas que quase não percebi quando Renato começou a se mover. Abriu os olhos devagar. Você cochilou? Ele perguntou com um sorriso fraco. Quase, respondi. Mas não muito. Ele olhou ao redor, como se confirmasse que ainda estava vivo, ali, naquele hospital. E então seu olhar pousou em mim novamente. Eu não lembro... Ele começou. Do que eu falei antes de dormir. Fez uma pausa, hesitante. Eu disse alguma coisa complicada? Pensei por um instante. Ele tinha falado muito.
Coisas profundas, sinceras, dolorosas. Mas eu respondi. Você só me pediu para não deixar você sozinho hoje. Renato ficou em silêncio. Seu rosto ficou sério, mas não tenso. Era um tipo de vulnerabilidade calma. E você ficou, ele disse quase num sussurro. Eu apenas assenti. Posso... Ele perguntou com uma voz quase tímida. Posso te fazer uma pergunta sem você ficar irritado? Pode. Ele respirou fundo como se tivesse medo da resposta. Você ainda sente alguma coisa por mim? O quarto ficou silencioso. O tipo de silêncio que pesa no ar, que deixa o ar denso, quase difícil de respirar. Eu fiquei olhando para ele. O rosto cansado, os olhos machucados, a boca trêmula, como se tivesse medo da própria pergunta. Renato continuou, antes que eu respondesse. Não precisa ser amor. Não precisa ser nada grande. Ele engoliu seco. Só... alguma coisa. Ele não percebeu, mas sua mão tinha se movido um pouco para a minha direção, como se o corpo dele respondesse antes da mente. Eu respirei fundo. E respondi com a verdade que eu vinha evitando desde o momento em que o vi cair no chão daquela recepção. Sinto. Renato fechou os olhos, como se aquela palavra tivesse atravessado algo dentro dele. Mas não sei o que é, completei. Não é a mesma coisa de antes. Não é simples. Não é algo que eu possa nomear agora. Ele abriu os olhos novamente. Isso já é mais do que eu esperava ouvir, murmurou. E então, com muito cuidado, ele perguntou. E você me odeia? Pensei por alguns segundos. Depois respondi com calma. Não. Eu estive com raiva. Fiquei magoado. Mas te odiar? Nunca consegui. Renato desviou o olhar. E uma lágrima silenciosa caiu no travesseiro. Ele limpou rápido com o dorso da mão, envergonhado. Desculpa, ele disse. Eu não queria... parecer patético. Você não é patético, respondi. Só está sendo honesto. Finalmente. Renato sorriu de maneira pequena, mas verdadeira. É que... eu não sabia se um dia ia ouvir isso. Nem que fosse algo simples como não te odeio. Ele respirou fundo, fortalecendo a voz apenas o suficiente para dizer. Obrigado por me dar essa última parte de paz. Aquilo me incomodou. Última? Perguntei. Por que você fala como se... fosse um fim? Renato não respondeu imediatamente. Virou o rosto para a janela, como se estivesse pensando demais. Depois, finalmente disse. Porque talvez seja. Uma frase curta, mas que abriu uma porta escura que eu não estava pronto para atravessar. Eu me inclinei para a frente. Renato, o que você quer dizer com isso? Ele hesitou por longos segundos, e então finalmente respondeu. Eu não estou só doente por causa da crise de pânico. Engoliu seco. Eu recebi um diagnóstico há 2 semanas. O ar sumiu do quarto. Meus dedos ficaram frios. Renato me olhou com uma dor profunda, sincera, inescapável, e disse. Eu não queria te envolver nisso. Mas eu talvez não tenha muito tempo. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Ficaram ali, pesadas, quase impossíveis de absorver. Eu talvez não tenha muito tempo. Meu corpo inteiro ficou rígido. A garganta travou. O hospital inteiro pareceu ficar em silêncio absoluto. Como se tudo tivesse parado só para aquelas palavras existirem. Renato. Tentei dizer, mas a voz não saiu do jeito que eu queria. Ele desviou os olhos, apertando as mãos uma na outra, nervoso. Eu não queria te contar aqui, murmurou. Nem desse jeito. Respirou fundo. A respiração tremeu. Mas quando eu te vi, eu soube que não dava para esconder mais. Eu me aproximei da cama, sem perceber. Quase um reflexo. Que diagnóstico. Renato? Ele ficou alguns segundos em silêncio. Como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Medo e resignação. Câncer. A palavra caiu entre nós como uma lâmina. Fria. Crua. Eu senti o estômago revirar. Um calor subiu no rosto, depois esfriou tão rápido que parecia que o sangue recuou. Renato continuou. É no estômago. Avançado. Ele manteve o olhar fixo no lençol. Já espalhou. Meu coração começou a bater tão forte que ecoava nos ouvidos. Quando você descobriu isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. 2 semanas antes de pedir o divórcio. Ele admitiu. Eu fechei os olhos por um segundo. Uma mistura de raiva, choque, incredulidade e dor atravessou meu peito. Por que você não me contou? Perguntei, a voz falhando um pouco. Porque eu estava com medo, respondeu na mesma hora. Medo de te arrastar para isso comigo. Respirou fundo. Medo de te prender em algo que não tinha conserto. Os olhos dele se encheram de lágrima. E por quê? Eu achei que você ficaria comigo por pena. Ele mordeu o lábio, tentando conter o choro. Eu preferi ser odiado a ser um peso para você. Eu fiquei sem ar. Literalmente sem ar. Toda a raiva que eu tinha sentido nos últimos meses. Toda a dor. Toda a sensação de abandono. Era como se tivesse sido reconstruída de um jeito completamente novo. Ainda doloroso, mas inexplicavelmente diferente. Eu me aproximei mais e sentei ao lado dele. Pena? Repeti. Renato, você acha que eu teria ficado com você por pena? Ele virou o rosto lentamente para me olhar. Eu conheço você.
disse com um sorriso triste. Sei que você faria qualquer coisa para não deixar alguém que ama sofrer sozinho. Ele respirou fundo. E eu não queria ser esse alguém. A raiva que eu sentia por ele não era mais raiva. Era outra coisa. Um luto antecipado, talvez. Um desespero silencioso. Um buraco que se abria no peito. Renato, eu falei com a voz baixa. Você está em tratamento? Ele hesitou. E esse silêncio disse tudo. Eu... Parei, murmurou. Eu virei imediatamente para ele. O quê? Eu parei, repetiu sem fugir do olhar. Não estava funcionando. Só me deixava mais fraco, mais enjoado, mais destruído. Mas você precisa continuar tentando, eu disse, sentindo o descontrole subir. Você não pode simplesmente desistir. Renato sorriu com tristeza. Você sempre teve mais esperança que eu. Abaixou o olhar. Mas eu não estou desistindo. Só estou aceitando. Aquilo doeu mais do que tudo o que ele tinha dito antes. E você ia lidar com isso sozinho? Perguntei, já sem conseguir esconder o tremor na voz. Já estava lidando, respondeu. Até hoje. E então ele completou. Mas eu não esperava te ver aqui. Seus olhos encontraram os meus. E agora? Eu não sei mais como lidar sozinho. Fiquei quieto, o peito ardendo, a cabeça girando. Renato continuou, quase sussurrando. Eu não estou te pedindo para ficar comigo. Não estou pedindo para voltar. Não estou pedindo nada. A voz dele falhou. Só... Não quero que você me odeie quando isso terminar. Meu coração apertou tanto que senti fisicamente. Aproximei minha mão devagar e coloquei sobre a dele. Renato olhou para nossas mãos e pareceu quebrar por dentro. Eu não te odeio, eu disse. Nem por um segundo. Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Então, posso te pedir uma coisa? Perguntou. Pode, respondi. Renato abriu os olhos novamente. Havia medo, amor, arrependimento, tudo misturado. Fica comigo, até eu saber o que vai acontecer. A voz era baixa, quase implorando. Só até eu entender se... Eu realmente não tenho mais tempo. Era um pedido pesado, seríssimo. Um pedido que poderia mudar tudo entre nós. De novo. Eu respirei fundo, muito fundo, e respondi. Eu fico. Renato levou a mão ao rosto para esconder o choro, mas não conseguiu. Eu segurei o pulso dele e tirei sua mão dali para que ele não precisasse esconder nada. Ele chorou de forma silenciosa, contida, como se tivesse segurado aquilo por tempo demais. E eu deixei, porque talvez fosse a primeira vez, em anos, que ele finalmente não estava carregando tudo sozinho. Eu não consegui responder imediatamente. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Renato me olhava como se a vida dele dependesse da minha reação. E, por um momento, isso me deu raiva. Você está dizendo... Engoli seco. Que descobriu agora que me amava? Não. Ele respondeu rápido. Eu sempre soube. Só não queria admitir. E quando admiti, já tinha perdido tudo. Ele passou as mãos no rosto, claramente exausto. Quando você foi embora, eu... Fiquei completamente perdido. Eu achei que poderia viver com as consequências, que era só questão de tempo até eu me acostumar. Mas eu não me acostumei. Eu me quebrei inteiro. Sua voz falhou. E aí comecei a sentir dores no peito. No início parecia só ansiedade. Mas depois... E você não contou para ninguém? Perguntei num tom mais duro do que pretendia. Ele riu. Um riso sem graça, quase triste. Contar o quê? Que eu estava morrendo aos poucos por causa de algo que eu mesmo causei? Renato... Eu não queria parecer patético, ele disse. Mas ainda assim, quando eu senti que ia desmaiar, eu pensei em você, só em você. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Houve um silêncio, pesado, denso, quase sólido entre nós. Eu finalmente perguntei. Por que você me chamou aqui? De verdade. Ele respirou fundo e me olhou com uma sinceridade que eu não reconhecia nele. Porque eu precisava te pedir perdão olhando nos seus olhos. E porque, se alguma coisa acontecesse comigo, eu não queria que a última lembrança que você tivesse de mim fosse daquela carta. Eu precisava que você soubesse que, apesar de tudo, o que eu senti por você sempre foi real. Mesmo quando eu fui o pior homem possível. Meu coração bateu forte. Não era amor. Não era saudade. Era... confusão. E talvez um pouco de algo que eu preferia não admitir. Eu não sei o que você quer que eu faça com isso. Falei com sinceridade. Ele fechou os olhos como se aquela frase doesse. Nada. Eu não quero nada. Eu só precisava falar. Só queria que você soubesse que... Se eu morrer amanhã, eu morro te amando. Meu corpo inteiro congelou. Era injusto. Cruel. Pesado demais. Renato, não fala assim. Mas é verdade. Naquele instante, o monitor cardíaco apitou com mais intensidade. A enfermeira voltou apressada, pediu licença e começou a ajustar os aparelhos. Eu dei um passo atrás, sentindo meu peito apertar. Ela olhou para mim e disse: ele precisa descansar. Conversas fortes deixam o quadro instável. Assenti. Renato me lançou um último olhar, um olhar que parecia pedir para eu ficar. Mas eu não fiquei. Saí do quarto em silêncio, sentindo que o ar do hospital pesava o dobro quando eu respirava. Enquanto caminhava pelo corredor, uma verdade desconfortável começou a se formar dentro de mim. Talvez eu não tivesse ido ali para encerrar nada. Talvez eu tivesse ido porque... parte de mim ainda não tinha conseguido deixar tudo para trás.
Sentei no banco frio do corredor, sentindo meus próprios pensamentos fazerem mais barulho que os passos apressados dos médicos. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Minutos. Talvez uma hora. Até que percebi que minhas mãos estavam trêmulas. Eu precisava respirar. Eu precisava pensar. Mas tudo dentro de mim parecia um turbilhão. Levantei e comecei a andar pelo corredor sem direção, apenas para tentar acalmar a mente. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Era a cardiologista. Você está bem? Ela perguntou com gentileza. Não, respondi sem conseguir fingir. Eu não estava preparado para nada disso. Ela cruzou os braços, avaliando meu rosto por um instante. Ele ficou semanas repetindo o seu nome. Ela disse como se falasse algo simples. Mesmo quando tentava negar, era evidente. Senti um frio correr pela coluna. Doutora, ele está em risco real? Ela suspirou, escolhendo bem as palavras. Não imediatamente, mas o quadro dele é instável. A pressão oscila, o coração responde de forma irregular ao estresse emocional. Ele ainda não está fora de perigo. Fiquei em silêncio. Ela então disse algo que eu não esperava. Às vezes as pessoas adoecem muito antes do corpo dar sinais. Parece-me que vocês têm feridas abertas demais para alguém que tenta se curar sozinho. Meu olhar caiu para o chão. Eu não sei se consigo ajudar, admiti. Não depois de tudo. Eu não estou dizendo que você precisa fazer qualquer promessa, ela afirmou, firme. Mas ele precisa de tranquilidade, e pelo que percebi, você é a única pessoa capaz de dar isso a ele agora. Nem que seja só por alguns minutos. Engoli em seco. Era muita responsabilidade, muita história, muita dor acumulada nos cantos do peito. Mas antes que eu respondesse, a doutora tocou meu ombro e completou. Não se trata do que ele quer, nem do que você quer. Às vezes, trata-se apenas de fazer o que é certo naquele instante. Ela se afastou, me deixando sozinho com aquela frase ecoando como um peso invisível. Quando finalmente voltei ao quarto, Renato estava dormindo. O rosto dele parecia menos tenso, mas ainda frágil. O tipo de fragilidade que eu nunca imaginei ver naquele homem. Me aproximei devagar. Sentei na cadeira ao lado da cama. Observei a respiração dele por longos minutos. E, sem perceber, falei baixinho. Por que você teve que fazer tudo desse jeito, Renato? Os olhos dele se mexeram sob as pálpebras. Parecia que ele lutava contra um sonho difícil. Ou talvez contra a própria consciência. Eu apoiei o cotovelo no joelho e passei a mão no rosto. E é claro que, no exato momento em que eu estava mais vulnerável, a porta se abriu bruscamente. Era alguém que eu jamais esperava ver ali. Então é verdade, disse a voz, carregada de surpresa e indignação. Você voltou. Meu corpo travou, porque de todos os possíveis visitantes, aquele era o pior. A ex-cunhada, a mais venenosa, a que sempre soube onde atacar. E ela estava olhando para mim como se eu fosse o culpado por tudo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, cruzando os braços. Depois de tudo o que aconteceu? Respirei fundo, me preparando para uma tempestade que eu nem sabia que ainda existia. Respirei fundo, sentindo a tensão no ar ficar quase palpável. A ex-cunhada continuava parada na porta, me observando como se eu fosse uma sombra inconveniente no lugar errado. Eu não vim aqui reviver nada, respondi mantendo a voz firme. Só vim porque me ligaram, porque ele precisava de alguém. Ela franziu os lábios, pronta para retrucar. Mas naquele momento, Renato abriu os olhos, lento, confuso. Você... voltou? Ele murmurou, olhando para mim antes de perceber a irmã na porta. Claro que eu voltei. Ela respondeu por mim, com aquela arrogância habitual. Alguém tem que cuidar de você de verdade. Renato fechou os olhos cansado. Eu me levantei. Eu já fiz minha parte. Falei sem olhar para ela. E não vou ficar aqui para brigar. Isso não faz bem para ele, muito menos para mim. Me virei para ir embora, mas senti a mão fraca de Renato segurando meu pulso. Obrigado. Por ter vindo, ele disse, quase num sussurro. Eu segurei a mão dele por um instante. Só um instante. Cuide de você, murmurei, e soltei. Saí do quarto, do corredor, do hospital, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o peso que eu carregava no peito finalmente começava a se dissipar. Algumas histórias não terminam com reconciliação, nem com declarações. Elas terminam quando a gente escolhe seguir em frente. E foi o que eu fiz. Quando o vento frio da noite tocou meu rosto do lado de fora, percebi que, ali, naquele exato momento, a parte da minha vida que ainda estava presa ao passado finalmente tinha sido deixada para trás.